o Flamengo joga contra o Atlético Paranaense, Copa do Brasil, e tenta algo que ele não conseguiu na temporada passada. Difícil falar, né, que o Flamengo não conseguiu algo em 2019, mas ele não conseguiu a tríplice coroa. Será que esse ano dá? Libertadores está nas oitavas de final e enfrenta o Racing. Brasileirão, atualmente é o segundo colocado, está empatado com o Inter. E na Copa do Brasil está nas oitavas de final e enfrenta o Atlético Paranaense. Ô Bira, esse ano é mais viável do que era no ano passado? Bom, acho que o time do ano passado estava mais redondo, né, na reta final dos campeonatos. A questão é que tinha a Copa do Brasil, que ela foi justamente no momento em que o Jorge Jesus estava montando o time estava ainda mais vulnerável, acabou empatando os 2 jogos com o Atlético Paranaense e perdeu nos pênaltis, né? Depois que o time se achou, que daí ficou sobrando. Esse ano, como o time já, o momento decisivo já pega um time que está ficando mais interessante, está ficando mais ajeitado, eu acho que nesse ano está até um pouco mais fácil nesse aspecto. O futebol do ano passado, no seu auge, foi melhor do que foi até agora o futebol do Flamengo do Domenech, mas o Flamengo do Domenech já chega nesse momento, acho que num momento superior do que estava, por exemplo, o time do ano passado, quando perde do Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Que era um time ainda se montando, quase cai na Libertadores pro Emelec e tudo. Depois sobrou. Então acho que nesse momento soa mais viável agora do que soava no momento que o Jorge Jesus assumiu e tinha que pegar aquele monte de mata-mata logo de cara. Acho que a comparação mais justa é essa. Tá? Porque se comparar com o Flamengo da reta final da temporada passada, concordo, era um Flamengo que já estava voando, tudo arrumado, tudo. O Flamengo do Domenech claramente não chegou nesse estágio de desenvolvimento. A diferença... o Flamengo que fez o primeiro jogo é diferente, né, Nicolau? É assim, o Bruno, o elenco do Flamengo esse ano é melhor do que o elenco do Flamengo na temporada passada. É um elenco ainda mais completo. Primeiro pelas aquisições, o Flamengo foi buscar o Thiago Maia, foi buscar o Michael, foi buscar... É melhor. E ainda tem os meninos. Só para completar, hoje você tem o Neneca no gol, você tem o Natan na zaga, você tem na lateral esquerda o Ramon, você tem alguns meninos que podem ser utilizados do meio para frente. Eu não tenho a menor dúvida de que o elenco hoje é melhor, mas aquele time era mais confiável. Por exemplo, o sistema defensivo do Jorge Jesus era um sistema defensivo muito mais sólido do que o atual. Aí passa pela dificuldade que o Dome ainda encontra em encaixar aquele time ideal e tudo mais. É um início de trabalho, são circunstâncias diferentes. Mas é assim, o elenco do Flamengo hoje eu não tenho a menor dúvida de que é melhor do que o elenco da temporada passada. Ou seja, tem mais capacidade de suportar 3 competições. Mas por ironia do destino, o Flamengo de 2019 era mais confiável. Era um Flamengo que oscilava menos. Eu não acho que vence os 3 torneios. Mas algum rubro-negro vai ficar triste se vencer, por exemplo, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América? Vai ter rubro-negro terminando o ano chateado? Nesse cenário não, né? Se repetir, tá ótimo, tá bom não, demais. Claro que não. Agora, essa questão do elenco mais qualificado pode pesar, né? Porque o time do ano passado, apesar de estar voando, só tinha um volante e um lateral, por exemplo. Para ficar em 2 posições aí que o Flamengo depois conseguiu opções. Se você pensar que o Flamengo, tecnicamente, é o melhor time dessas 3 competições, isso é ótimo, você ter essa perspectiva. O Flamengo é o melhor time dessas 3 competições, hoje, como potencial. Agora a questão é como vai dosar isso. Na hora dessa dosagem, o Dome tem até mais elementos do que tinha o JJ. Nós vamos jogar fichas nisso, não? Vamos jogar fichas? Professor, se quiser... então, não tinha pensado, mas podemos, hein? Eu tô otimista em relação à possibilidade de ganhar as 3. Eu vou dar uma maioria de fichas para a possibilidade de ganhar as 3. Talvez 6-4 ou 7-3. Será que eu dou um 7-3? Olha, 7-3 acho que é muito bastante. ousado, né? Eu vou dar um 6-4. Ousado, professor. Nunca acho que eu vou dar um 6-4. Mas eu não vou chegar ao 7-3, não. Mas eu vou chegar ao 6-4. Ao 6-4, para premiar o fato do Flamengo ser mesmo o melhor. Mas, gente... As 3. Mas, o Celso, se colocar 6 fichas é bastante coisa. Não é que mostra eu tenho uma que confiança colocar... muito grande. Ganhar 3 competições... Se eu não colocar 6, é o mínimo que eu tenho para colocar. Não posso colocar menos que 6, porque eu tenho 10, não é isso? Então 6-4 é minha aposta mais... Prof, tudo bem, mas é o seguinte... Mas vocês têm que pensar o seguinte...
Se o Flamengo, vamos supor, repetir, você colocou 6 na tríplice coroa. Se repetir o que fez ano passado, que já vai ser espetacular, ganhar Brasileiro e Libertadores, você perdeu as fichas. Tudo bem, eu banco esse risco. Eu banco. Olha, Bancou. E aí, Cícero? Vamos. E você, Cícero? Tem essa confiança? Favorito nos 3 né? É favorito, sim, mas só antes de eu expor a minha opinião, o Nicola perguntou, eu fiz um levantamento agora aqui em relação à demissão do Bruno Lazzaroni no Botafogo. Ele não durou um mês no clube, assumiu em 1º de outubro, hoje é dia 29, então ele não chegou a durar um mês. Olha como é que está o futebol brasileiro. Foram 6 jogos com 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, e deixa o time em 16º lugar, ou seja, a primeira posição antes do Z4, com 19 pontos ganhos. O Vasco, que é o primeiro no Z4, 17º, tem 18, um ponto a menos, mas tem um jogo a menos também, que é aquele jogo adiado contra o Palmeiras. Quanto ao Flamengo, eu acho o Flamengo franco favorito para conquistar as 3 competições. Só que eu acho que é muito difícil um time se dedicar a 3 competições e ganhar as 3. Então eu acho que no Campeonato Brasileiro eu cravaria quase que minhas 10 fichas no Flamengo. Eu acho que daqui a pouco, eu já falei isso outras vezes, até quando o Flamengo estava lá embaixo, quando o Flamengo assumir a ponta, ele não perde mais essa ponta. O Flamengo vai embora, só não sei se vai ser tão fácil como foi no ano passado. Acho que vai ter um pouco mais de dificuldade, mas vai ser o campeão. Já em competições de mata-mata, é difícil, porque a gente sabe que em 2 jogos tudo pode acontecer. Na Copa do Brasil, eu ainda acreditaria mais, mas na Libertadores, aí entra aquele componente que vai pegar, se pegar essa série que pode repetir, a do ano passado, depois do Atlético Paranaense, o Flamengo pode ter a mesma trajetória na Libertadores, pegar o Internacional, o Grêmio e o River Plate. Pode ter a mesma trajetória. E é uma trajetória super difícil, a gente tem que convir, né? Então eu acho que o Flamengo é franco favorito para os 3, mas não diria que o Flamengo vai ganhar as 3, pode no caminho perder uma Copa do Brasil ou uma Libertadores. Mas o brasileiro eu aposto todas as minhas fichas. Por ser um campeonato longo e com possibilidades até de recuperação de 1 ou 2 derrotas. Dá pra gente falar que o Flamengo é favorito nas 3, né? Mas é que a Libertadores, o caminho é muito complicado, certo? Ali é o que tá mais difícil mesmo, né? Meio óbvio. Uma ficha do também, Bruno. Né? Que o mais complicado é a Libertadores. É o mais complicado, mas também, assim, a Copa do Brasil, você pode ter uma noite infeliz do teu lateral esquerdo, você pode ter uma arbitragem ruim, você pode ter uma falha do goleiro. Mata-mata é outra circunstância. O Campeonato Brasileiro tem, para mim, o Flamengo como grande favorito. O Flamengo também é favorito na Copa do Brasil. Na Libertadores, eu vejo o Flamengo e o River Plate, talvez até em igualdade de condições. Eu não colocaria o Flamengo sozinho como favorito da Libertadores. Mas ganhar os 3 torneios, levando em consideração que a gente vai ter uma maratona de jogos, e essa maratona, para mim, complica essa situação dos 3 torneios. Se eu tivesse que apostar 10 fichas nos 3 torneios, na tríplice coroa do Flamengo, eu colocaria uma fichinha na tríplice coroa. Acho que o Flamengo será campeão. Minha, prof. Acho que o Flamengo conquistará títulos esse ano. Minha é pouco. Uma só é pouco, Nicola. Um tem grande chance. 2 tem uma boa chance. 3, a chance é pequena. Eu dou uma ficha. O Minha tem o São Paulo. Bom, São Paulo nem tem Libertadores, mas tem Sula só. Você não respondeu, né, Bruno? Falou, passou a tá. bola, mas na hora de dar a sua aposta também nada, né? Deixa eu te falar uma coisa. Eu, acima de tudo, trabalho com números. Entendeu? Com ciência. Eu trabalho com a ciência. Viu, Biratã? Eu trabalho com a ciência. Tá? Eu dei 6 fichas no Brasileiro. 6 na Copa do Brasil. E 3 na Libertadores. Me ajuda, que apesar de eu trabalhar com ciência, eu sou ruim de contas simples, contas básicas. Dá 15, tem 15 aí, tá certo? De 30. Tá dando 15 de 30. Dá 15 de 30. Dando metade. Então eu vou dar 5. Não, tá errado. Não. Pode ser assim? Ô, Bira, Você dá 6 fichas. Tá errado, Bira. Você dá 6 fichas para... Você dá 6 fichas pro Brasileiro. 3 para Libertadores, 3 para Copa do Brasil, é isso? Isso. Você tá dando meia ficha pro Flamengo. Não, ele deu Faz a 6, conta pra 6 mim, e Bira. 3. Ele tá dando meia ficha pra Deu tríplice 6, coroa. 6 e 3, Bira. Por quê? Tem 6 e 3? Pra você ganhar os 3 é quanto, Bira? Então deixa eu ver aqui, ó. 6, 6 e 3, dá 15. Vezes 0,6 vezes 0,3. Faz a progressão aí, Bira. Você tá dando uma ficha Aí você pro tem Flamengo. que contar a probabilidade de ganhar Uma 12. ficha lá. Tá reclamando de Tá mim, dando deu uma ficha pro ficha lá. Flamengo.
Uma ficha para a tríplice coroa do Flamengo. Então, o que eu acho que assim, não é um palpite fora da realidade. Eu não trabalho mais com a ciência. Obrigado, Bira. Eu não trabalho mais com a ciência. Reclamar, mas assim, a matemática é isso. Se você considerar o Flamengo favorito, se você considerar que o Flamengo tem 80% de chance de ganhar os 3, cada um dos 3, você tá dando 5 fichas para tríplice coroa. Porque é 80% de 80% de 80%. Isso, boa, Biratã. Não entendi nada, mas eu tenho certeza que você tá certo. Acabou de ignorar a ciência. A ciência. Já rasgou a ciência 30 segundos depois. Obrigado, Bira, por dividir todo o seu conhecimento. Não ignoro a ciência. Apenas valorize o futebol. Jamais. Cara de pau. Jamais. Cara de pau. Mudei de opinião. Mudei. Eu não sou poste. Não sou poste que tá parado. Eu mudei de opinião. Eu não sou poste. É uma metamorfose ambulante. Eu não sou poste. É isso, prefiro ser. Muito bem. Agora, mas tem um ponto aí. No ano passado, o Domi, o JJ, ele trabalhava com aquele time que ele tinha, certo? Meu time é esse daqui, eu vou com o pé embaixo sempre. Tá? Nesse ano, o Domi gosta mais aí de rodar e trabalha mais assim. Isso não pode ser melhor para um time que vai enfrentar 3 competições ao mesmo tempo? Ter um técnico que trabalha dessa forma não é positivo nesse momento? Eu acho positivo. Eu acho que tem uma diferença fundamental em relação ao ano passado, né? A coisa foi mais escalonada o ano passado. A Copa do Brasil saiu do caminho logo e aí concentraram suas atenções nas 2 frentes. Esse ano a coisa está mais paralela, né? A tendência é que essa coisa se arraste, porque se o Flamengo não cair fora em competição nenhuma, ele vai continuar carregando. Então não vai ter aquele foco que o Jesus teve, porque ali foi muito claro. Ele chegou, aí perde a Copa do Brasil, tudo bem. Foco total nas 2. Eu acho que esse ano as 3 pesam mais. Eu acho que arrasta mais essa coisa das 3. Mas de fato, como o Domi mescla bem, não é uma questão de time reserva. Renato Gaúcho é time reserva. Não é disso que a gente está falando. É de mesclar bem. Isso. Acho que é mais uma coisa a favor do Domi. Mas não é só o Domi que mescla bem, próximo. E Celso, sim, na verdade, só o Renato não mescla bem, né, Cícero? Só o Renato não quer mesclar. Mas eu acho que se o Jorge Jesus estivesse hoje, depois dessa pandemia, ou no meio ainda da pandemia, ele não teria agido como ele agiu o ano passado, em que ele tinha um time titular e dizia que os jogadores tinham que descansar depois do jogo. Dia de jogo é dia de jogo. Eu acho que ele faria. Ele é um cara inteligente, é um cara que tem bom senso. Ele sabe, como você mesmo disse, que agora afunilou tudo, os campeonatos se entrelaçaram por causa da falta de datas da pandemia. Então eu acho que se o Jorge Jesus estivesse hoje, ele também talvez não fizesse exatamente tantas mudanças como faz o Domi. Mas ele, com certeza, não teria aquela mesma filosofia de jogar quem está melhor, quem é titular. Ele teria que fazer, até porque hoje o Flamengo também tem um elenco melhor do que ele tinha. Ele não revezava tanto, porque ele não tinha tantas peças à altura dos titulares. Ele mesmo recomendou esses jogadores que vieram, e por ter recomendado esses jogadores que vieram, ele teria dado espaço para esses jogadores. Eu não tenho dúvida disso. Daí tem algumas coisas que a gente tem que lembrar, né? Primeiro que o time perfeito do Jorge Jesus, na escalação, ele jogou junto como titular umas 6, 7 partidas na temporada inteira. O Jorge Jesus discretamente poupava, que ele poupava um aqui, outro ali, cada jogo era um diferente. Então você não percebia tanto. Mas ele, até porque alguns jogadores às vezes ficavam de fora já naturalmente, por lesão ou suspensão. Mas agora, o banco não era tão confiável quanto é o banco de hoje. Isso também ajuda o Domi. Talvez eu acho que o Jorge Jesus... De confronto na Copa do Brasil, Christian. Aliás, esse confronto depois... como é que chama? Supercopa, né? Competição nova, Supercopa, né? Reuniu mais uma vez Flamengo e Atlético. Aí o Flamengo se deu bem, mas na Copa do Brasil no ano passado, quem passou foi o Furacão. Bom dia, Christian. Bom dia, Barreto. Um abraço para a Camila, um abraço para o Milton. Um momento que o Atlético lembra com muito carinho, porque foi, Barreto, um momento chave naquela arrancada por título da Copa do Brasil. É claro que aquela conquista do ano passado ela é repleta de momentos chave. A gente tem
o momento da classificação contra o Fortaleza, quando o Marco Ruben faz ao finalzinho do jogo o gol da classificação. Depois, quando o Flamengo, a forma como o Atlético se recupera no jogo do Maracanã, busca o empate e se classifica nos pênaltis, a remontada sobre o Grêmio e, claro, o título contra o Inter, que o Milton, inclusive, estava lá em Porto Alegre narrando aqui para o Sport TV. Estamos vendo aí os jogos de ida e volta, já a volta, né? E essa presença do Rony, que foi decisiva no segundo tempo do jogo, quando o Atlético fez o que mais incomodava o Flamengo, o erro do pênalti do Diego, mas o Atlético fez o que mais incomodava o Flamengo do Jorge Jesus e da mesma forma incomoda o time do Domenech, que é adiantar a marcação, ser agressivo, buscar incomodar, pressionar o Flamengo. Porque o Flamengo, ele criou uma força tão grande que os times já naturalmente se amedrontam diante dele. Só que é uma enorme diferença, Barreto, entre esses dois confrontos. O time do Atlético caiu tecnicamente. Não dá para comparar com o time daquele ano de 2019, que tinha Santos, que tinha Bruno Guimarães, que tinha Rony, que tinha Marco Ruben, Léo Pereira, todos jogadores que deixaram o clube. Por isso o Flamengo talvez entre até como mais favorito do que no ano passado. Mas o Atlético tenta usar tudo que aconteceu no ano passado e mais o conhecimento que o Autuori tem de confrontos com o Flamengo nos últimos tempos para buscar um resultado que leve a decisão para o Maracanã. Se a gente olhar os campinhos, né, Christian, fica evidente que o Atlético mudou muito mais do que o Flamengo e mudou em posições fundamentais, em nomes fundamentais, né? Já começa pelo treinador e a gente vai ter aí o Santos, o Léo Pereira, inclusive, está no Flamengo hoje, né? É reserva do Flamengo. Você tem perdas ali como o Bruno Guimarães, como o Rony. Quem é que continua aí? Tô olhando aqui, Santos, Nicão. Desse time que vai jogar hoje, Santos, Márcio Azevedo, Nicão e o Wellington. E Márcio Azevedo, são 4. São 4, dos que permanecem, né? Entre quem saiu e quem não é mais titular, né, Christian? E tem a questão do Lúcio Gonzalez, que era reserva no passado, e do Thiago Leno, que estava suspenso pelo doping em 2019. E aí, você olhando os dois campinhos, você percebe dois detalhes. Aquele Atlético do ano passado, do Thiago Nunes, era um time que jogava em extrema velocidade. É só ver as peças, né? O Jonathan pela direita ainda fisicamente muito bem, o Márcio Azevedo fisicamente também muito bem, coisa que a gente não vai ver hoje porque ele está voltando de um longo tempo de inatividade. E aí, Bruno Guimarães, Nicão, Cirino, Rony, Marco Ruben, que é um centroavante de presença muito forte na área. Hoje o Atlético não vai ter seu centroavante, que é o Renato Kaiser. O Walter deve ser o titular pela primeira vez desde a volta dele ao Atlético. E é um time que se baseia, você percebeu ali no campinho, Barreto, na experiência, né? Porque é um time que tem Santos, que tem Thiago Heleno na zaga, tem Márcio Azevedo na esquerda, tem o Wellington e Lúcio Gonzalez no meio campo e mais na frente o Walter. Então o Paulo Autuori se alia a esses jogadores mais experientes, as referências do elenco, para tentar criar forças para encarar o Flamengo. O campinho do Flamengo mostra algumas modificações com relação ao time do ano passado. Não, mostra até um bom número de modificações, mas em função de jogadores que não podem ser escalados. Porque, por exemplo, o Rodrigo Caio continua no elenco, né? Quem saiu foi o companheiro de zaga, o Pablo Mari. O Isla é o substituto do Rafinha. De resto, o Thiago Maia chegou esse ano, deve ser escalado. O Pedro também, são considerados bons reforços, né? Mas o Domi não tem à disposição, por exemplo, o Gabigol, né? Não tem à disposição o Arrascaeta. Então, tem modificações aí que ele faz por conta de necessidade, né? Jogadores que ainda estão no elenco, mas que não estão disponíveis para o jogo de hoje. E a nossa escalação começa com uma dúvida, Camila. Ninguém está querendo bancar essa aí, hein? Diego Alves já se recuperou da Covid, já se recuperou da lesão, já assinou contrato. Tudo que o tirou do time nos últimos tempos está resolvido. O problema, né, para a gente bancar que ele volta, é que o Hugo jogou pra caramba. Então ninguém tem condições hoje de bancar assim, não, Diego volta, a antiguidade é posto, ele é o titular. Ou, não, o Hugo virou dono da posição. Vamos saber hoje à noite só, né?
Mas pelas últimas decisões do Domi, né, exceto quando ele tinha os jogadores considerados titulares com pouquíssimo tempo de treinamento, tinham acabado de voltar ali da Covid, ele manteve os jogadores da base, os jovens, sempre que ele teve, inclusive na zaga, né, quando o Léo Pereira voltou, ele barrou os garotos e voltou com os titulares. Eu imagino, de novo, realmente ninguém vai bancar isso, mas eu imagino que ele volte com o Diego Alves, não só pela antiguidade, por ser, né, há mais tempo titular da equipe, mas porque ele saiu por um motivo de lesão, né? O Diego se machucou e depois teve a questão da Covid também, e aí perdeu a posição. O Hugo foi muito bem, o Neneca, mas até pela experiência, por ser um jogo de mata-mata, enfim, eu imagino que ele volte sim com o Diego Alves hoje, mas não seria surpreendente se ele mantivesse o Hugo também. Mas não imagino que ele vá tomar essa decisão, até pela importância de liderança que o Diego tem no elenco também, né? Hugo e Natan, né, Milton? O goleiro e o zagueiro foram os mais bem-sucedidos nesse vestibular da garotada aí, que trouxe pouquíssimos prejuízos para o Flamengo. Uma série muito difícil, né, depois do surto de Covid e aquela maratona de jogos no Campeonato Brasileiro. O Flamengo teve aí, nesse período todo, 3 empates, né? De lá para cá, né? Desde aquela goleada para o Independiente Del Valle no Equador, foram 3, somando Libertadores e Campeonato Brasileiro, foram 3 empates e no resto só 8 vitórias. 8 vitórias e 3 empates. Obrigado, Camila. Que bom, né? A sorte do Flamengo. Essa é a dúvida legal de ter, né? Não, vou tirar o Natan, que está jogando muito bem, botar outro que também estava jogando bem, eu trocar o Diego pelo Hugo e os dois estão jogando bem, enfim. Ótimo, né? Ótimo que o Flamengo, meio por causa de todas essas questões que vocês levantaram, descobriu jogadores que podem suprir ausências, né? Principalmente agora, eu repito, o raciocínio que a gente vai entrar no momento da temporada que é muito decisivo para todo mundo e você precisa ter elenco, né? Porque hoje tem Copa do Brasil, final de semana tem Campeonato Brasileiro, daqui a pouco tem Libertadores com mata-mata, enfim, não vai ter folga no calendário enquanto você estiver classificando nessas competições. Então, ótimo que o Flamengo tenha descoberto alguns jogadores que teoricamente não estavam na mira, né? E esses jogadores hoje a gente tem dúvidas se eles ficam ou saem do time porque viraram titulares, né? Nesse período em que os titulares não puderam jogar. E acho, sinceramente, que o Flamengo hoje é até melhor do que o Flamengo do ano passado. E não estou falando só de jogadores, eu estou falando de rodagem, né? É um time que o ano passado, quando disputou a Copa do Brasil contra o Atlético, não tinha a rodagem desse elenco, ainda com o Jorge Jesus, que tem agora, né? Trocaram algumas peças, jogadores chegaram, outros saíram e tal, mas continua fortíssimo e continua crescendo. Acho que o Flamengo é muito favorito esse ano para eliminar o Atlético, embora, repita também o raciocínio daquele jogo do Corinthians com a América, não tem favorito quando é mata-mata assim muito destacado, né? Porque um problema qualquer num jogo pode tirar todo esse favoritismo. Mas o Atlético, nesse período, perdeu jogadores importantes, já trocou 3 vezes de técnico, né? A gente citou ali o Thiago Nunes, mas já passou Dorival Júnior, já teve interino, aí o Paulo Autuori assume, enfim. O clube vem passando por um processo que também não era muito comum a gente ver no Atlético. No Atlético era um time um pouco mais estável. Não só perdeu alguns dos seus principais jogadores, como não tem tido constância nos trabalhos das comissões técnicas, né? E essa é uma diferença muito marcante, né, Christian, para o confronto do ano passado, a fase que atravessa o Atlético. Estamos falando aqui de uma invencibilidade longa do Flamengo e de um período também bem complicado em termos de resultados para o Furacão. Mas você já tinha chamado antes, diga. Não, é justamente em cima disso que você e o Milton falaram. O Atlético tem 8 jogos, né, sem vencer, na sequência, entre Libertadores e Campeonato Brasileiro, e vem de um momento de altíssima turbulência, né? Teve presidente indo em rede social criticar torcedor, teve queda do interino, daí o substituto do interino também caiu, aí assumiu o Autuori como diretor, aí o Autuori virou técnico para salvar a situação nesse momento. O Paulo André saiu na segunda-feira, né? O Paulo André que teve o seu cargo esvaziado nas últimas mudanças da estrutura do futebol do Atlético, ele pediu para sair na segunda-feira. Na verdade, também o Atlético estava esperando um momento para mandá-lo embora, então houve um, digamos assim, comum acordo. A fase do Atlético toda é muito ruim. Só que o Atlético, ele tem essa característica de se reagrupar em momentos decisivos. E isso é muito relevante para um momento como esse. O Atlético tenta trazer essa alma atleticana para esse confronto tão difícil contra o Flamengo. Só que aí tem um grande detalhe, né, Barreto? Um detalhe que é fundamental, a gente até discutiu isso aqui nas últimas semanas em Curitiba.
poucos times foram tão afetados pela ausência de torcedores do que o Atlético. E aí eu nem vou falar do jogo de hoje, mas vou citar o confronto contra o River Plate na Libertadores. Ele é outro confronto com a arena sem público. Com a arena com torcida, no passado o River já era bem melhor que o Atlético, apesar do Atlético ser muito mais forte do que é nessa temporada. O Atlético veio na arena e ganhou do River Plate. Depois perdeu lá a Supercopa da Libertadores. Mas nesse momento é muito difícil para o Atlético, sem o seu torcedor, criar o ambiente que a arena sempre criou em favor do Furacão. E o famoso tema gramado da arena, né? Talvez mais uma vez, como a gente discutiu no jogo contra o Corinthians, pese a favor do Flamengo, que tem enfrentado dificuldades, na verdade, para jogar no seu gramado, né, Camila? No Maracanã. Seu gramado, que eu digo, no estádio onde ele manda seus jogos. Eu acho que é exatamente essa questão, né? Dá para falar de gramado sintético no Atlético Paranaense sem falar da qualidade péssima, né? Da falta de qualidade do gramado do Maracanã? Acho que não. Acho que as reclamações serão equilibradas. E o Flamengo tem o Léo Pereira também, que conhece muito bem o gramado da Arena. Acho que essa discussão está muito equilibrada, no sentido de que o gramado do Maracanã tem estado bastante ruim, né? Temos aqui outro destaque, que é o desempenho do Bruno Henrique contra o Atlético. Ele não fez gol ainda na Copa do Brasil, né? Mas tem o Furacão como uma de suas principais vítimas, né? Aliás, é a principal. Desde os tempos de Goiás, que o Bruno Henrique, quando vê a camisa do Atlético, parece que se inspira mais, né? Foram 3 gols em 2 jogos. Vamos lembrar que... Com H e sem H, né? Com H. Ficou com H e sem H, bem lembrado, Cris. Vamos lembrar que o rubro-negro aí é o Atlético, né? E o Bruno Henrique está de verde, jogando pelo Goiás. Na passagem pelo Santos, o desempenho também foi bem impressionante. 6 jogos e 3 gols marcados pelo Bruno Henrique. Não adianta pedir impedimento não, que o juizão confirmou. E pelo Flamengo em 5 jogos. Aí a média fica mais impressionante ainda. São 5 gols. Ou seja, 1 gol por jogo pelo Goiás, mas num universo menor, né? 1 gol a cada 2 jogos pelo Santos e 1 gol por jogo pelo Flamengo. Eu acho interessante, Milton, Camila, se o Christian quiser também entrar nesse papo, embora agora se fale do Bruno Henrique como jogador do Flamengo, né? Me parece que ele está sendo avaliado assim como um jogador de temporada ainda instável, ainda irregular. E você vai olhar para a contribuição do Bruno Henrique, você olha para os números do Flamengo, é uma coisa constante, né? Não sei se é o excesso de oferta, se o torcedor do Flamengo está encantado agora com a chegada do Pedro.